Nessa videoaula, nós vamos trabalhar o tema fatoração. Isso é importante quando nós nos deparamos diante de frações em que precisamos simplificar o numerador e o denominador. Para fazer isso, é preciso que ambos estejam na forma de produto. Ela é muito útil e nós temos vários tipos de fatoração. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar pelo menos 3 desses produtos notáveis. Vamos lá? Inicialmente, nós estamos definindo. Fatorar uma expressão significa escrevê-la como um produto. Quer dizer, se eu desenvolver o produto, ele volta a ser a expressão inicial. Poderíamos brincar, é como se eu trocasse 6 por meia dúzia. Porém, a segunda parte, ela vai ser escrita na forma de produto, que é o que me interessa em alguns cálculos um pouco mais avançados. Muito bem, nós temos aqui agora uma situação em que classicamente é chamada de trinômio quadrado perfeito. Veja, trinômio porque a primeira parte tem 3 monômios, que seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mas, professor, eu não consegui decorar isso. Não tem problema. Como nós comentamos com vocês, se eu tenho essa situação que está na forma de produto, basta desenvolvê-la e ela volta a ser a expressão inicial. Veja, ela está no quadrado, que nada mais é do que ela vezes ela mesma, resolvendo a propriedade distributiva fica x ao quadrado mais ax, depois mais ax mais a ao quadrado. Somando os termos semelhantes, x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Veja, esse é a nossa situação de expressão anterior, que ao ser desenvolvida pela nossa propriedade, nada mais é do que o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, muito bem, na letra A, eu tenho um trinômio. A primeira coisa é conseguir perceber quem é o primeiro termo. Toda essa situação, ela está elevado ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz dela, eu consigo descobrir quem era. Raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Veja, e se eu voltar, ele volta a ser 4x ao quadrado. Veja, então quem é o meu A ou o meu primeiro termo? 2x mais 2 vezes. Eu tenho o meu 2x. Agora, quem que é o meu terceiro? É 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é o 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Muito bem. O objetivo foi descobrir quem é o primeiro termo, quem é o segundo termo, para que a gente possa fazer o desenvolvimento. Acompanhe comigo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a nossa expressão. Se você não decorou essa maneira, aqui no caso, se você fizer 2x mais 3 vezes 2x mais 3 e efetuar a distributiva, ele volta a ser a expressão anterior. Letra B. O que difere a letra A da letra B? Esse sinal de menos, porque poderia ser mais, então ele faria essa situação. E nisso você poderia aplicar a mesma situação anterior. Porém, às vezes, alguns livros, algumas situações que gostam de enfatizar a ideia do sinal de menos. Se eu fizesse isso, então seria x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, que nada mais é do que o quadrado do primeiro, que nós tiramos, o sinal do meio, mais a isso ao quadrado. E o meio tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Veja, quem que é o primeiro termo? Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Então, esse está elevado ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Vamos descobrir quem é o último? Raiz quadrada de 1. 1. Então quem tem que ser o do meio? Para que a minha propriedade de fatoração
funcione 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo que lá está, não é? Então, no final das contas, agora, 6a ao quadrado menos 2a vezes 1 vezes 1. Resolvendo, vai ficar 6a menos 1 ao quadrado. O menos, porque aqui é menos. Essa é o primeiro caso que podemos separar. Vamos dar uma olhadinha no segundo caso? Olha, o segundo caso é muito semelhante ao primeiro, mas ele traz uma sutileza muito interessante. O meu m e o meu n, eles nada serão do que simplesmente as minhas raízes. O m e o n é a raiz dessa função quadrática ou equação do segundo grau. E o meu m e o meu n. Significa que o quê? Que o meu b vai ser a soma das raízes. E o meu c nada mais será do que o produto das raízes. Professor, então se eu fizer o delta, o Bhaskara, e descobrir o x' e o x duas linhas, é a mesma coisa do meu m e do meu n nessa expressão? Exatamente. Então veja só, como isso pode ser útil. Eu tenho essa situação que eu tenho x ao quadrado mais 8x mais 12. Ele não é um trinômio quadrado perfeito do caso anterior. Por quê? Se eu tirar a raiz de x, dá x, mas já não tem a raiz exata de 12. Então é um outro tipo de fatoração, em que o 8 ele vai se apresentar como a soma de 2 números. Nossa, mas a soma de 2 números que dá 8, eu tenho um universo grande. Ah, mas aí você vai fechar com a ideia de que a soma desses números que dê 8 e o produto desses números que dê 12. Ah, então ficou fácil. Foi no caso o meu 2 e 6. 2 e 6. Com isso, você pode escrevê-lo na forma fatorada. Essa situação é a fatoração dada à frente. Ué, mas você pode me perguntar, será que isso é verdadeiro? Vamos conferir. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 6, 6x, mais 2x, mais 12. Confere comigo. X ao quadrado mais 8x mais 12. Olha que legal. Dá uma olhadinha comigo na letra B. A mesma ideia. Suponhamos que eu não tivesse a segunda parte ainda. Mas veja, eu tenho aqui no meio 2 números que multiplicado que dá 3. Ou melhor, que somado dá 3. E aqui, 2 números que multiplicado me dê 2. Professor, como é que eu faço isso? Normalmente é chute mesmo. Você vai lá no cantinho e faz essa relação da soma e do produto. Nesse caso, o que nós temos? 1 mais 2 vai dar quem? 3. E 1 vezes 2 vai dar 2. Com isso, você já pode escrever x mais 1, que multiplica x mais 2. Se você executar a propriedade distributiva, ele volta a ser quem era. Vamos dar uma olhadinha no nosso último caso? Isso! Essa aqui também é chamada de diferença de 2 quadrados. Essa também é bem tranquila. Quando eu tenho essa situação, dá uma olhadinha comigo como a gente pode mostrar que ela dá o mesmo resultado. X menos A vezes x mais A. Se você fizer a propriedade distributiva, porque eu quero apenas conferir, ficaria x ao quadrado mais ax menos ax menos a ao quadrado. Veja o que acontece. Vai dar o x ao quadrado menos a ao quadrado, que é a diferença de 2 quadrados. Então, se eu tenho esse tipo de formato, basta tirar a raiz quadrada do primeiro e tirar a raiz quadrada do segundo. E você utiliza o sinal do meio, ficando x menos a, que multiplica x, que multiplica x mais a. Ok? Então, dá uma olhadinha na situação que apresentamos agora, como sendo letra C,
E letra D dos nossos casos. Se eu tirar a raiz quadrada de x à quarta, corta, corta, x ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada de 1, vai dar quem? O 1. Então, na execução da propriedade demonstrada, seria o quadrado do primeiro menos 1, ou a raiz quadrada do segundo, semelhantemente, o quadrado do primeiro mais 1. Consegue perceber isso? Nesse caso, caso você queira, essa segunda situação, ela cai de novo e pode ser fatorado mais uma vez, que seria a raiz quadrada do x ao quadrado e a raiz quadrada de 1, ficando x mais 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Legal, né? Essa aqui foi possível fazer 2 vezes. Dá uma olhadinha nessa letra D. Na letra D aqui agora, nós podemos colocar essa expressão da seguinte maneira. Você pode tirar a raiz quadrada de 1, e no caso a raiz quadrada vai ficar 9x ao quadrado. Quando eu tiro a raiz quadrada de 81, x à quarta. Observe? Então aí a gente pode escrevê-la. Nesse caso, 1 menos 9x ao quadrado que multiplica. Essa situação aqui anterior, essa que ele colocou nessa parte, ela não pode ser desenvolvida dessa maneira. Por que não, professor? Porque senão ela não aplica a propriedade que nós desenvolvemos. Então, nesse caso, eu não posso executá-la mais uma vez por causa do sinal de menos. Então, seria a raiz de 1, no caso, a raiz de 9x ao quadrado. Qual que é a raiz de 1? 1 e 3x, que é o que ele passa a desenvolver nessa situação. Terceiro caso é esse. Uma das coisas que a gente vai estar percebendo ao longo dos nossos exercícios é a necessidade de você estar praticando e conferindo. Chegou no resultado final, você tem dúvida? Você pode executar o produto para ver se ele volta a ser a expressão original. Meu querido, bons estudos e boas simplificações.